Você sabe o que eram os navios negreiros? Não? Então, acompanha a gente aí. Eu sou Sandrão de Bangu, do canal TQSP, e vamos contar um pouquinho sobre essa história. Navio negreiro era o nome pelo qual ficou conhecido o barco que transportava os negros destinados ao trabalho escravo aqui no continente americano entre os séculos XVI e XIX. O primeiro embarque registrado de africanos escravizados ocorreu em 1525 e o último em 1866. Até o final do século XVIII, antes das leis que começaram a proibir o comércio de escravos, os negros eram tratados como mercadorias, semelhante a qualquer outra. Assim, os negros escravizados eram transportados nos porões dos navios, onde permaneciam confinados em viagens que poderiam durar 2 meses até chegar ao seu destino. Eles eram embarcados à força e aprisionados em porões que mal dava para permanecer sentados. Os africanos escravizados eram mantidos nus, separados por sexos, e os homens permaneciam acorrentados a fim de evitar as revoltas. Já as mulheres sofriam violências sexuais por parte da tripulação. Por vezes, era permitido que pequenos grupos subissem ao convés para tomar banho de sol. Havia também o sadismo por parte da tripulação, que obrigava os escravizados a dançarem ou a se submeterem a humilhações diversas. Calcula-se que de 1525 a 1866, 12 milhões e meio de indivíduos, calcula-se que 26% delas fossem crianças, foram transportados como mercadorias para os portos americanos. As condições dos navios pioraram à medida em que o mercado internacional mudou o rumo e deixou de considerar lucrativa a captura e o encarceramento dos negros africanos. A partir de 1840, um século depois de se tornar o principal comércio escravo do mundo, a Inglaterra passou a coibir o transporte negreiro. Com a mudança de concepção sobre a escravidão humana, esta atividade passou a ser considerada tráfico negreiro. Com isso, parte da frota britânica passou a fiscalizar as rotas e a capturar os navios negreiros. Para não serem pegos em flagrantes, muitas vezes os capitães ordenavam que se jogassem as cargas, as vidas humanas, ao mar. Isso reduziu drasticamente as condições sanitárias e estruturais das viagens, aumentando assim o sofrimento e o número de óbitos dentro dos navios negreiros. Embora a lei que proibisse o comércio transatlântico de escravos tivesse sido aprovada, somente em 1838 os escravos se tornaram totalmente libertos no Reino Unido. Já no continente americano, a escravidão prosseguiu até a segunda metade do século XIX. Os Estados Unidos aboliram a escravidão em 1866. Por sua vez, o governo brasileiro só agiu em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, mas somente em 1888 aboliu a escravidão. Se você gostou dessa informação, então segue a gente aqui. Um grande beijo, fiquem na paz.